Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro do evangelista Lucas, capítulo de número 5. Nós leremos os versos de número 1 até o verso de número 11. Texto muito conhecido, muito pregado, mas Deus, Ele fala conosco diariamente, independentemente se o texto é muito pregado ou se não é. Deus, Ele fala conosco porque a palavra dEle se renova a cada dia, amém? Livro do evangelista Lucas, capítulo de número 5, nós leremos os versos de número 1 até o verso de número 11, amém? E diz assim o texto: certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro lado, no outro barco, para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram, encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que havia feito, o espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiam. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. Queridos, em algum momento de suas vidas, vocês já se perguntaram por que nós fracassamos? Você já fez essa pergunta a si próprio, se perguntando o porquê do fracasso, ou qual é o propósito do fracasso em sua vida? E a partir dessa pergunta de partida, sairá o tema da nossa mensagem essa noite. Por que será que fracassamos? E segundo o dicionário Aurélio, igreja, a palavra fracasso ou frustração significa uma condição de não atingir um objetivo desejado, uma sensação de derrota, de insucesso. Ou seja, se a pessoa ela coloca num papel um projeto ou um ideal e não consegue realizá-lo, essa pessoa aqui ela é, segundo o dicionário Aurélio, uma pessoa fracassada ou frustrada, como mencionado. E todos nós, igrejas crentes em Cristo, nós já passamos ou iremos passar por fracassos, seja na vida profissional, seja na vida ministerial, seja na vida financeira, na vida sentimental, na área ministerial. Resumindo, queridos, todos nós, sem exceção, já passamos ou iremos passar pelo crivo do fracasso em algum momento de nossas vidas. Ainda tratando sobre o fracasso, o pastor e escritor e teólogo Arival Dias Casimiro, numa de suas ministrações, ele disse o seguinte: o fracasso na vida do crente é como o pedágio para quem está numa estrada pedagiada. Assim como o motorista que pega essa estrada será obrigado a passar pelo pedágio, nós, do mesmo modo, precisaremos inevitavelmente passar pelo crivo do fracasso. Entretanto, esse fracasso será uma permissão do Senhor, para que através dessa frustração, o Senhor se manifeste a nós, a fim de que nós reconheçamos o seu senhorio
sobre as nossas vidas. Resumindo aqui, igreja, o que o pastor Arival Dias Casimiro prescreve-nos, através dessa pequena ilustração, é que o fracasso, ele faz e fazerá parte da vida do povo de Deus. Entretanto, essas crises, entretanto, essas frustrações, entretanto, esses insucessos, eles serão permitidos pelo Senhor, para que por meio da nossa insignificância, nós nos acheguemos a Cristo, reconhecendo que Ele é o único, suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas. E biblicamente falando, igreja, nós encontraremos homens que passaram também pelo trilho do fracasso e sentiram o senhorio de Cristo através dos seus cuidados, como por exemplo o caso de José. José, igreja, e a história todos nós conhecemos, ela vai nos dizer que do filho preferido de Jacó, José passou a ser rejeitado pela sua família. José ele foi preso, José ele foi perseguido, José ele foi escravo no Egito, mas mesmo em meio a essas frustrações, a história de José revela-nos claramente que as mãos do Senhor, que os cuidados do Senhor, a preocupação com o Senhor estava constantemente sobre a vida de José. Outro exemplo que podemos discorrer sobre ele é o exemplo de Pedro. Pedro, igreja, e todos nós do mesmo modo conhecemos e temos conhecimento, foi um homem que experimentou ali de fracassos no seu ministério. Em Lucas capítulo 22, por exemplo, nós vamos encontrar Pedro negando a Cristo, ao omitir aos romanos que conhecia Jesus, ainda ali no pátio da casa de Caifás, quando os soldados romanos, eles ainda estavam prendendo a Jesus. Mas todavia, igreja, mesmo diante desse fracasso, Jesus ele não desistiu de Pedro, que de um negacionista da fé em Cristo, passou a ser um apologeta da fé cristã, como nós poderemos observar numa de suas pregações, relatadas lá em Atos, capítulo 2, a partir do verso 14, onde forma-nos o texto, que após o discurso de Pedro, que falava acerca de Jesus, quase 3.000 almas se renderam a Jesus, através da ministração de Pedro em Jerusalém. E resumindo aqui, queridos, a nossa parte introdutória da ministração, todos esses homens ao qual eu acabei de mencionar, eles passaram por grandes fracassos na sua caminhada com Deus, mas esses fracassos aqui, essas crises, essas frustrações, elas serviram de oportunidades para que esses mesmos homens tivessem um encontro com Cristo e cravassem os seus nomes na história do povo de Deus. E ao meditar nessa porção do texto que nós acabamos de ler, nós vamos observar justamente 3 homens aqui passando, como aprendemos, pelo caminho do fracasso. Informa-nos a palavra que, estando Jesus no lago de Genezaré, ou lago do mar da Galileia, como é mais conhecido, diz o texto que uma multidão o comprimia para ouvir as suas palavras. E Jesus, em meio a este cenário de aglomeração, ele vai observar 2 barcos junto ao mar da Galileia, aos quais os seus proprietários pescadores, já no término de suas atividades, lavavam as suas redes após um dia difícil e improdutivo de pesca. E Moody, o teólogo, no seu comentário de Lucas, ele diz que em seguida Jesus, para melhorar aqui a acústica do seu sermão, decide então entrar na embarcação de Pedro, lhe ordenando que distanciasse o seu barco para um pouco mais da terra, e assim Pedro faz. E diz a Bíblia, queridos, que ali sentado no barco, juntamente com Pedro, Jesus, ele ministrava as suas vivas palavras aos corações daquelas multidões que ali o assistiam. E após essa pregação direcionada para a multidão, Jesus, a partir do verso 4 em diante, vai mudar o alvo da ministração, e Jesus, que há instantes pregava a multidão, ele agora muda o seu alvo e direciona-se as suas palavras para o até então frustrado e fracassado Pedro pescador. Pois como aprendemos, igreja, Pedro juntamente com os seus sócios, eles haviam aqui trabalhado a noite inteira e não haviam apanhado absolutamente nada. E a pregação de Jesus a Pedro foi: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. E aqui, queridos, quando eu atribuo a Pedro a palavra frustrado e aos seus sócios, eu não estou fazendo uso da palavra no sentido pejorativo, não.
Quando eu uso aqui a expressão frustrado para esses homens neste texto, é porque esses homens, igreja, eles eram profissionais de pesca, eles viviam da pesca, eles sabiam o que faziam, eles eram profissionais da pesca, precisos nas suas atividades, mas mesmo assim, igreja, mesmo com todas essas habilidades, todos voltaram para a beira-mar com as suas mãos vazias, decepcionados, frustrados, sem os seus sustentos e sem os sustentos de seus familiares. E trazendo para o nosso contexto, igreja, Deus, através dessa palavra, deseja nos instruir em alguns ensinamentos, ao qual eu gostaria de compartilhar com você essa noite. E o primeiro aprendizado é que Deus permite que passemos por fracassos, para nos revelar que as nossas habilidades, sem a graça de Deus sobre as nossas vidas, elas serão totalmente insignificantes. O texto e o contexto informam-nos que Pedro, juntamente com Tiago e João, já haviam, igreja, trabalhado a noite inteira, já haviam se empenhado a madrugada inteira em alto mar e nada, absolutamente nada tinham apanhado. Como mencionado no início da mensagem, esses homens aqui, eles eram profissionais da pesca, eles eram precisos nas suas atividades, mas mesmo assim, igreja, mesmo com todas essas qualidades, diz o texto que esses homens foram para o alto mar, passaram a noite e a madrugada inteira pescando e voltaram para a terra firme sem apanhar absolutamente nada. Sendo assim, igreja, mediante esses fatos, nós aprendemos que as habilidades desses homens, elas não resultaram numa pescaria produtiva. Queridos, a experiência profissional desses homens, a maturidade desses homens, a vivência diária desses homens na atividade pesqueira, elas não foram sinônimos de uma boa pescaria. Igreja, se nós pegarmos aqui cada um os nossos barcos e apanharmos aqui cada um as nossas redes e sairmos para o alto mar para uma pescaria, confiando em nossas próprias habilidades, nós voltaremos para a beira-mar, com os nossos barcos vazios, com as redes vazias, frustrados, fracassados, desanimados, assim como Pedro, Tiago e João voltaram antes do encontro com Jesus. Digo isso, igreja, porque em João, capítulo 5, Jesus disse aos seus discípulos que sem Ele, nada, absolutamente nada, eles poderiam fazer. É por isso, queridos, que muitas pessoas se frustram em seus projetos. É por isso que muitas pessoas fracassam em seus empreendimentos. É por isso que as pessoas se decepcionam na área profissional, se decepcionam na área financeira, partindo ainda aqui do pressuposto do trabalho desses homens. Igreja, nós podemos e poderemos ter as maiores habilidades. Nós poderemos ser os melhores pescadores. Nós poderemos ser os melhores pastores, os melhores pregadores, mas se Jesus não estiver no centro de todas as coisas, nós caminharemos e não caminharmos debaixo da graça de Cristo, nós seremos pessoas eternamente frustradas e decepcionadas na busca de nossos objetivos. Por isso, querido, não confie a solução para os seus fracassos nas suas próprias habilidades. Por isso, não deposite a sua esperança para superar as suas frustrações em suas próprias capacidades. Faça o que o salmista, no Salmo de número 37:5 disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aleluias, louvado seja Deus. E esse, igreja, é então o primeiro propósito do fracasso: revelar a nós que somente com as nossas habilidades nós não chegaremos a lugar algum se Jesus ele não estiver no centro de todas as coisas. Aleluias. E a segunda resposta para a nossa pergunta de partida lá do início da nossa ministração, ao qual foi por que Deus permite que nós fracassemos, a palavra de Deus responde nos dizendo-nos que Ele permite os nossos fracassos em nossas vidas, porque Ele deseja que nós, o seu povo, o povo escolhido, vivamos sempre na sua dependência. Igreja, como aprendemos, somente as habilidades, as nossas habilidades, elas não serão suficientes para alcançarmos os nossos objetivos, os nossos talentos, as nossas experiências, a nossa sabedoria da mesma maneira, não será suficiente para alcançarmos aquilo que desejamos.
Mas aí você deve estar perguntando, mas irmão Jair, como eu faço então para buscar pelos meus objetivos, deixando as minhas capacidades de lado? Como então, irmão Jair, eu vou conseguir superar as minhas frustrações do dia a dia, deixando as minhas qualidades em segundo plano? Qual é então, irmão Jair, o sucesso para uma boa pescaria? Qual é, irmão Jair, o sucesso para enchermos as nossas redes de bênção? E eu vou lhe responder, queridos, a essas perguntas, baseado na própria palavra de Deus, no próprio texto de Lucas 5, verso de número 3, dizendo, chamando Jesus para o seu barco. Igreja do Senhor, quando as suas limitações, elas começarem a aparecer aqui, como apareceram a esses 3 homens deste texto, quando os fracassos na sua vida, eles começarem a serem expostos, quando as circunstâncias, elas fugirem do seu controle, quando as crises, elas baterem à sua porta, chame a Jesus, brade a Jesus, rogue a Jesus, peça para Jesus entrar no seu barco, suplique a Ele, igreja, clame a Ele, invoque a Ele, e se você assim fizer, o Senhor se manifestará na sua vida, e o seu poder sobrenatural será notório na sua vida, aleluias, louvado seja Deus. Queridos, na transição de 2020 para 21 até 22, o nosso país, e todos nós sabemos, passou por uma grande crise econômica terrível, por conta da pandemia do Covid-19. E neste período, querido, muitas indústrias, e neste período muitos comércios, eles fecharam as suas portas, por conta dessa crise que o Brasil e o mundo estavam enfrentando. E eu, igreja, trabalho no comércio, numa loja, que manteve as suas portas abertas durante a pandemia, por vender produtos que eram essenciais ali para o consumo. Só que nós, igreja, sobrenaturalmente, por incrível que pareça, pela graça de Deus, nós caminhamos na contramão da crise ao qual o país e o mundo estavam enfrentando. Pois ao contrário de que muitas lojas fizeram, fechando as suas portas, nós aumentamos a estrutura da loja, nós aumentamos o número de funcionários. A loja em que eu trabalho, ela gerou mais empregos em plena crise, as vendas aumentaram, ou seja, amados, nós, com a graça de Deus, caminhamos na contramão do que economicamente estava acontecendo no Brasil e no mundo. Ou seja, igreja, a crise, para nós, ali, o local onde eu trabalho, ela não foi o nosso fim. A crise, ao qual nós passamos, ela foi um momento de crescimento, ela foi um tempo de oportunidades. E certo dia, igreja, eu conversando ali com o meu patrão, o dono da loja, ele é cristão também, eu lembro que eu fiz a seguinte pergunta para ele. Eu não sei se você já percebeu, perguntando para o meu chefe, né? Mas ao invés de nós fecharmos a porta da loja, nós estamos crescendo, nós estamos expandindo, nós estamos gerando mais emprego, nós estamos caminhando na contramão do mundo, no tangente à economia. E ele me respondeu, igreja, é verdade, Jair, nós passamos e superamos essa dificuldade, mas só Deus sabe o quanto eu orei, mas só Deus sabe o quanto eu busquei ao Senhor, mas só Deus sabe o quanto eu roguei para que o Senhor, Ele adentrasse com provisão na minha saúde financeira e na vida do meu comércio, porque Jair, pelas minhas próprias forças e pelas minhas próprias habilidades, a loja não teria sobrevivido a essa crise. E eu fiquei ali prestando atenção em suas palavras, igreja, e pelo Espírito, eu percebi que o meu patrão, ele não atribuiu esse milagre sobrenatural às suas habilidades. Meu patrão, igreja, ele tem anos à frente de comércio, ele tem uma estrutura financeira, ele já está estavelmente financeiro, mas ele percebeu que as suas habilidades, elas não seriam suficientes para que nós pudéssemos colocar a empresa de pé mediante a essa crise. Mas sabe por que, igreja, ele não atribuiu esse milagre sobrenatural da sua vida e da saúde econômica de sua empresa às suas próprias habilidades? Porque ele sabia que pelo seu próprio talento e pelas suas próprias capacidades,
a empresa ela teria, assim como as demais outras, fechado as suas portas. Por isso, igreja, ele clamou para que Jesus entrasse no seu barco. E o texto, igreja, informa-nos exatamente esse ensino, que a pesca aqui, queridos, ela só foi maravilhosa, como diz o subtítulo da mensagem, quando esses pescadores eles tiveram um encontro com Jesus, quando esses homens eles passaram a depender de Jesus. Diz o texto que esses homens aqui, cheios de suas habilidades e dons na atividade pesqueiras, eles pescaram a noite inteira, eles pescaram a madrugada inteira e não apanharam absolutamente nada. E Lucas prescreve-nos que após Jesus pregar ali, as multidões de dentro do barco, Lucas prescreve-nos que após Jesus pegar ali para as multidões de dentro do barco, Jesus agora direciona uma palavra de ordem a Pedro, para que Pedro afastasse um pouco mais o seu barco para fundo do lago, determinando a Pedro que ele lançasse novamente as suas redes para a pesca. E Pedro, não crendo na possibilidade do milagre sobrenatural, diz a Jesus: Mestre, já trabalhamos a noite toda e não apanhamos absolutamente nada, mas sobre a tua palavra lançarei as redes, aleluias. O que Pedro estava querendo dizer aqui, Jesus, com essa fala, ele estava querendo para dizer: ó Jesus, de pregar a palavra o Senhor entende, de falar bonito o Senhor entende, mas de pesca aqui quem entende sou eu. Mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E o verso de número 6 informa-nos que, feito isso, igreja, jogando as redes, Pedro, juntamente com os homens que ali estavam, apanharam uma grande quantidade de peixe, de modo que as redes, elas se rompiam, aleluias. Queridos, Deus, através dessa palavra profética nessa noite, Ele está falando aos nossos corações, ensinando-nos que para realizarmos uma boa pescaria, nós precisaremos colocar o nosso eu, ou seja, as nossas próprias habilidades para fora do barco, e convidar a Jesus para entrar na embarcação. Querido, se você tem passado por frustrações, se você tem passado por fracassos, e você tem confiado a solução para esses problemas, as suas próprias habilidades, assim como esses homens aqui fizeram, você voltará para a beira do lago de Genezaré, com o seu barco vazio, com as suas redes vazias, frustrado, fracassado, desanimado, preocupado, triste, como esses homens voltaram da pesca. Querido, se você tem passado por crises, se você tem passado por dificuldades, se você tem se preocupado com o seu sustento, com a sua provisão, e tem colocado as suas capacidades pessoais capacidades pessoais para a solução desses problemas, acima da graça de Deus, o Senhor te convida essa noite neste culto, para deixar a sua autoconfiança de lado e chamar Jesus para dentro da embarcação. Agora, igreja, se nós fizermos ao contrário, e ao invés de sairmos para a pesca, confiando nas nossas próprias habilidades, nós embarcarmos para essa pescaria com Jesus dentro de nossos barcos, nós voltaremos para o lago de Genezaré, com as nossas redes rompendo, nós voltaremos despreocupados, nós voltaremos descansados, animados com a provisão do Senhor, cheio das bênçãos do Senhor. Queridos, quando a frustração, ela bater a sua porta, não confie nas suas próprias habilidades. Queridos, quando a crise, ela estiver à frente dos seus olhos, não confie nas suas habilidades. Quando a colheita faltar, quando a provisão chegar, igreja, chame Jesus para dentro do seu barco. Igreja, deixa Jesus fazer parte da sua vida. Deixe Jesus te direcionar. Deixe Jesus ser o Senhor da sua vida, aleluias. Porque Jesus estando no barco, bastará somente uma palavra para o seu poder se manifestar sobre a sua vida, aleluias. Louvado seja Deus. E a terceira e a última resposta para a nossa pergunta de partida, ao qual foi: por que o Senhor permite que nós passemos por fracassos? Os versos de número 10 e 11 do próprio capítulo de número 5 de Lucas, responde-nos dizendo-nos que passaremos por fracassos, porque serão através deles que Jesus nos chamará para estarmos no centro da sua vontade. E para essa aplicação, igreja,
eu gostaria de trazer um pequeno testemunho de John Wesley. John Wesley, queridos, ele foi pastor e teólogo britânico e é considerado o pai do movimento metodista. John Wesley, querido, viveu na Inglaterra ali em meados do século XVIII e ainda na sua infância, aos 5 anos de idade, John Wesley foi o último a ser salvo de uma forma milagrosa de um incêndio que houve na sua casa. A partir desse dia, desse livramento, a sua mãe Susana, ela dedicou a sua atenção especial a John Wesley, pois ela havia entendido que através desse livramento, Deus havia separado a vida do seu filho para a boa obra. E foi exatamente o que aconteceu, igreja. Segundo o site da Igreja Metodista, de onde foram extraídas essas informações, calcula-se que em 50 anos, John Wesley, ele tenha percorrido 400 mil quilômetros e pregado 40 mil sermões, com uma média de 800 sermões por ano. John Wesley deixou um legado de 300 pregadores itinerantes e 1.000 pregadores locais, além de milhares de convertidos encaminhados para a santificação cristã. John Wesley também foi precursor de obras sociais dignas de destaque, como dinheiro aos pobres, apoio na reforma educacional, apoio nas prisões, apoio na abolição da escravatura. E o reflexo de tudo isso, igreja, é que atualmente o número de membros da comunidade metodista no mundo está estimado em 75 milhões de pessoas. Mas qual o propósito de trazer este testemunho de John Wesley para nós como igreja? É ensinar que as crises, é aprender que as frustrações, é entender que os problemas aos quais nós passamos ou iremos passar, assim como passaram John Wesley e esses 3 homens aqui nessa pesca maravilhosa, essas frustrações, elas servirão para as nossas vidas, para que através, por meio delas, Jesus tenha um encontro conosco. E a passagem que lemos, igreja, relata-nos exatamente isso, que esses homens aqui, eles fracassaram em alto mar. Após eles terem fracassados em alto mar, voltaram ao lago de Genezaré e tiveram um encontro com Jesus. E sobre a palavra de Jesus, e sobre, queridos, a autoridade de Jesus, lançaram as suas redes novamente no lago, e sobrenaturalmente colheram uma grande quantidade de peixes, ao ponto das redes se romperem. E Pedro, observando esse milagre sobrenatural, diz o texto que ele lançou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou um homem pecador. E Jesus, vendo essa atitude de Pedro, exclamou dizendo: Pedro, não temas, porque de agora em diante serás pescador de homens. Aleluias. E Lucas finaliza este acontecimento informando-nos que os discípulos, ao voltarem do lago, com seus barcos carregados de peixes para a terra firme, deixaram tudo, igreja, inclusive a pesca maravilhosa que o próprio Jesus havia provido, e o seguiram. Aleluias, louvado seja Deus. Queridos, o que aprendemos aqui através dessa palavra é que todos esses fracassos aqui experimentados e vividos, tanto por John Wesley e principalmente por esses pescadores, eles tinham um propósito a ser cumprido. Diz a palavra que após Jesus prover essa pesca maravilhosa, eles voltaram para a terra firme com seus barcos carregados de peixe, e após o chamado do Senhor, largaram tudo, igreja, e seguiram a Jesus. E trazendo para o nosso contexto, igreja, Deus talvez tenha permitido, ou permita que nós passemos por fracassos, assim como esses pescadores aqui passaram, com o propósito de se manifestar em nossas vidas. Queridos, trazendo para o nosso contexto, talvez o Senhor Jesus, Ele tenha permitido ou permita que nós passemos por crises, assim como Pedro passou, assim como José passou, assim como John Wesley aqui passou, porque Ele deseja vir ao nosso encontro em poder e glória, com o objetivo de nos chamarmos para a boa obra. Certa feita, o teólogo e pastor John Stott, no seu livro, O Perfil do Pregador, ele disse que em algumas situações, Deus permitirá as nossas crises, porque elas ecoarão como um grito de Deus aos surdos. Ou seja, queridos, Deus, Ele fala conosco através das nossas crises. Deus, Ele fala conosco através das nossas frustrações. Deus, Ele fala conosco através dos nossos fracassos.
Portanto, igreja, não olhe para as frustrações como o fim de seus projetos. Não olhe para as crises como algo irreversível. Igreja, todo fracasso ele tem um propósito. Como o pastor Arival Dias Casimiro disse, lá no começo da nossa ministração, o fracasso ele não é o nosso fim. O fracasso ele é um recomeço e servirá como ponte pela qual o Senhor virá ao nosso encontro, manifestando a sua glória para nos chamar para a boa obra. Assim, igreja, os nossos fracassos, eles nos levam a Jesus. Os nossos fracassos revelarão a nós o sobrenatural de Jesus. Os nossos fracassos nos conduzem a seguir a Jesus, aleluias. Louvado seja Deus. E eu gostaria de concluir essa mensagem, igreja, com uma citação da capelã Helene Vassão, onde no seu livro, No Leito da Enfermidade, ela diz o seguinte, abre aspas: conviver com as frustrações é aprender e reconhecer os propósitos do Senhor, a sua soberania, o seu poder, deixando-o lapidar as nossas vidas, para nos tornarmos pessoas cada vez mais parecidas com a sua imagem e com a sua semelhança. Fecha aspas. Por que fracassamos? Fracassamos, igreja, porque somos seres limitados, e as frustrações elas fazerão parte das nossas vidas. Por que fracassamos? Fracassamos, queridos, porque esses fracassos, eles terão um propósito na vida de cada um de nós aqui essa noite. Por que fracassamos? Fracassamos, igreja, porque as frustrações, elas nos levarão para mais perto de Jesus, elas nos levarão ao encontro de Jesus. Por que fracassamos? Fracassamos, queridos, porque o Senhor, Ele deseja manifestar o seu poder sobre as nossas vidas, chamando-nos para caminharmos com Ele, como verdadeiros discípulos e sermos cada vez mais parecidos com a sua imagem e com a sua semelhança. Amados irmãos, não encarem os fracassos que surgirão em sua vida como algo ruim, não. Deus, através deles, tem grandes propósitos sobre a sua vida. Basta somente você convidar a Jesus para entrar dentro do seu barco, e grandes sinais da parte do Senhor irão acontecer sobre a sua vida. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor.